farmacocinética e a farmacodinâmica, eu sempre comento que é como se fosse uma caixa preta de avião. Todo mundo sabe que existe, porém a maioria das pessoas não sabe como é que funciona e na realidade nunca viu, assim como a caixa preta, ela não é preta, mas sim ela é alaranjada. Então quando nós vamos discutir farmacocinética e farmacodinâmica, a gente pensa sempre que nós vamos ter um antibiótico ideal, e que esse antibiótico vai matar uma bactéria e no final nós vamos ter o quê? Uma cura. Porém, não é sempre que isso acontece na vida real, porque muitas vezes nós temos um antibiótico correto contra uma bactéria correta, mas mesmo assim o paciente vai a um óbito. E por que isso acontece? Muitas vezes pode ser por erro no diagnóstico, algumas vezes o antibiótico está prescrito de uma forma inadequada. Você está dando um antibiótico via oral que a absorção não vai ser adequada para aquele tipo de paciente. Pode ser que a via de administração não esteja correta. Um medicamento que, de acordo com o tipo do paciente, as condições em que se encontra, pode apresentar uma metabolização excessiva ou, ao contrário, uma metabolização inadequada, acumular droga, ter efeitos adversos, assim como excreção acelerada, isso favorecendo a uma diminuição da quantidade de droga na corrente sanguínea, ou mesmo uma excreção diminuída, promovendo acúmulo, assim como efeitos adversos. Além de que, princípios muito básicos, como uma dose inadequada, você prescreveu um antibiótico que não vai penetrar naquele sítio, e, mesmo ele sendo absorvido e penetrando naquela região, pode ser que as condições naquela infecção, como por exemplo um pH baixo, iniba a ação do antibiótico. Então o antibiótico vai ser inativado naquele sítio. E se nós não utilizarmos a farmacocinética e a farmacodinâmica da forma mais adequada, nós podemos desenvolver resistência durante o tratamento e, nesse caso, embora nós tenhamos uma bactéria adequada para aquele antibiótico correto, nós não vamos ter cura ou resposta ao nosso tratamento. Toda vez que nós damos uma medicação, um antibiótico para um paciente, esse antibiótico ele vai ser absorvido pelo trato gastrointestinal e ele vai sofrer uma primeira avaliação que a gente chama de primeira passagem, que é quando a medicação passa através da absorção, cai na veia porta e toda a droga ela é passada pelo fígado nesse momento. É possível que toda essa droga, passando pela primeira vez pelo fígado, apresente um grau de metabolização importante e isso vai fazer com que a concentração sérica da droga não seja adequada, pode ser que ela seja metabolizada rapidamente, mas existe outra possibilidade. Muitas medicações elas são dadas como prodrogas, isto é, uma droga que não funciona a não ser que ela seja convertida em outra substância. Então pode ser também que a primeira passagem tenha algum benefício. A partir desse momento, a medicação vai se concentrar na corrente sanguínea, uma concentração de equilíbrio, e vai se distribuir pelos tecidos. Ao mesmo tempo em que isto vai acontecendo, nós vamos ter já automaticamente a excreção de uma medicação e, por fim, a metabolização. Quer dizer, então existe um contexto onde todas estas coisas acontecem simultaneamente e, no final, é isso que vai fazer com que eu atinja uma medicação adequada para o meu paciente. Isso que eu falei para vocês nesse último slide é relacionado à farmacocinética. Quando nós vamos falar agora em farmacodinâmica, nós vamos falar sobre a ação do medicamento já no tecido, já em contato com a bactéria. Por exemplo, uma medicação, a partir do momento que ela atinge uma concentração adequada naquele sítio, ela vai ter um efeito antimicrobiano. Agora, a medicação que se concentre fora daquele lugar não vai ter benefício e só vai promover efeitos adversos. Então, voltando agora sobre a farmacocinética, a
partir do momento que uma medicação ela é absorvida, lembramos que a absorção gástrica é pequena. Então, quando um paciente, por exemplo, é gastrectomizado, temos que pensar que isso talvez não tenha muita importância para a maioria dos medicamentos. O que é importante é a sua difusão pelo intestino delgado, né? Lembrando que os medicamentos lipofílicos e não ionizados podem apresentar uma absorção diferente das medicações hidrofílicas ou ionizáveis. Claro que temos que pensar que alguns medicamentos são inativados pelo pH gástrico ou pelas enzimas, as peptidases, e isso pode ser interferido com a utilização de medicações como, por exemplo, os inibidores de bomba de próton. Claro que a absorção oral também depende muito da cooperação do paciente. E nós temos que ter cuidado se esse paciente, principalmente o paciente grave dentro do hospital, não está com ilho paralítico, não tem obstrução e se esse paciente também não está vomitando. Já uma medicação que é parenteral, ela não depende de fatores de absorção. E uma vez que você emprega uma dose para esse paciente, essa vai ser a dose desejada. Essa medicação ela não vai ter aquela primeira passagem pelo fígado, então pode ser que a metabolização seja menor. Além de que nós podemos controlar a velocidade de infusão da medicação e isso vai favorecer que nós tenhamos uma concentração de droga durante um tempo que nós acreditamos que seja adequado e nisso nós vamos conseguir associar a farmacocinética com a farmacodinâmica, como eu vou explicar para vocês nos últimos slides. Então, quando nós falamos sobre as vias de administração oral versus a parenteral, aqui eu mostro para vocês dois gráficos. Quando nós aplicamos uma medicação pela via parenteral, nós damos uma determinada dose da medicação e ela vai ser automaticamente apresentando sua excreção, medicações de aspectos diferentes, assim como metabolização, e vai ocorrendo uma diminuição progressiva da sua concentração. Já uma medicação oral, ela vai precisar ser absorvida, portanto, o pico de concentração dessa droga vai chegar tardiamente e a sua excreção também, a sua eliminação é mais lenta do que a medicação intravenosa, porque a distribuição dessa medicação, da mesma forma como ela é absorvida, mais lenta, a sua excreção vai se demorar para ocorrer, porque você vai ter ainda durante esse processo, esse período de meia-vida, a absorção contínua da medicação. Lembro vocês que nós temos outras vias de administração de drogas. Nós podemos fazer antibióticos inalatórios, como por exemplo a polimixina, a anfotericina, alguns aminoglicosídeos, onde nós podemos usar nebulizadores, geralmente nebulizadores ultrassônicos, que vão conseguir nebulizar um antibiótico em partículas muito pequenas, de forma que elas consigam alcançar a via respiratória inferior, chegar próximo dos alvéolos. E nós utilizamos muito mesmo o tratamento intratecal de antibióticos para os pacientes que têm meningite, principalmente as meningites nosocomiais, porque são causadas por bactérias multiresistentes, nem sempre eles têm a meninge inflamada o suficiente para que ocorra a penetração dos antibióticos, então a administração direta no líquido cefalorraquidiano pode ser muito importante, principalmente naqueles pacientes que já apresentam uma derivação ventricular externa. Em alguma situação nós podemos fazer tratamentos intravesicais, quer dizer, a aplicação de antibiótico pela sonda vesical de demora em pacientes que têm uma baixa excreção renal de antibiótico e quando as infecções são refratárias, principalmente quando nós temos infecções por cândida. Lembro que também nós temos aplicação intramuscular, assim como os tratamentos tópicos, né, cutâneo, conjuntivas e também aplicação nasal. Agora eu vou comentar com vocês um termo que vocês vão ouvir bastante falar sobre nas próximas aulas dos antibióticos, é sobre o conceito de distribuição ou volume de distribuição de uma droga. A partir do momento que
uma droga ela é infundida na corrente sanguínea, existe uma fase inicial de distribuição que ocorre para os órgãos mais bem vascularizados. O que é? O rim, cérebro, pulmão e coração vão ser os órgãos que vão receber maior quantidade de antibiótico do que outros tecidos, como por exemplo pele, gordura e a musculatura. Essas medicações vão chegar em menores concentrações e num tempo mais tardio do que nesses outros órgãos, porque eles recebem um maior aporte de medicação, maior aporte sanguíneo. E qual que é a importância disso nos antibióticos? Nós temos que pensar que, dependendo das características dos antibióticos, pode ser que nós tenhamos ótima penetração no tecido, porém uma menor penetração, por exemplo, na pele, quando nós temos uma infecção de tecido celular subcutâneo grave, pode ser que uma droga que não tenha uma meia-vida boa, que não tenha uma ligação proteica alta, uma medicação que rapidamente se difunda pelos tecidos, principalmente os mais vascularizados, pode ser que a concentração não seja das melhores naquele tecido. E eu comentei com vocês agora sobre ligação proteica. Medicação ligada à proteína é uma medicação que não funciona. Então, quando nós temos 100% de ligação proteica, significa que essa medicação não vai funcionar. A medicação que não está ligada a uma proteína é uma medicação que funciona. Mas então, qual que é o ideal? 0% de ligação proteica ou 100%? Nem um, nem outro. Vai depender muito de que infecção você quer tratar. Porque uma medicação que tem uma alta ligação proteica significa que ela vai ter maior quantidade de droga na corrente sanguínea por um maior tempo. Isso faz com que algumas medicações nós possamos utilizá-las apenas uma vez ao dia, no máximo 2 vezes ao dia, quando eles têm uma ligação proteica alta. É uma medicação que, para infecções de corrente sanguínea, talvez uma maior ligação proteica seja melhor, porque essa droga vai sendo disponibilizada na corrente sanguínea e demora para penetrar nos tecidos, e isso faz com que a sua concentração sérica seja maior ou, pelo menos, persistentemente mais equilibrada. Já uma droga que tem uma baixa ligação proteica é uma medicação que mais facilmente vai se distribuir para os tecidos. E isso pode ser importante em algumas infecções, como por exemplo pneumonia, infecções de pele. E o que é esse volume de distribuição? O que significa um volume de distribuição alto, baixo? O volume de distribuição ele é calculado como a quantidade de droga que nós temos no corpo dividido pela concentração plasmática. Mas que quantidade de droga? É o que eu dou para o paciente. Se eu dou, por exemplo, 1 grama de ceftriaxona e depois eu meço a concentração de ceftriaxona no sangue e essa concentração dá 0,1 gramas, 100 miligramas por litro. Vamos dar um exemplo. Então, o volume de distribuição desse paciente vai ser de 10 litros. Agora, se nós tivermos um paciente que, por exemplo, tenha uma droga igual a cefepima e esse paciente tenha 1 grama e a concentração vai para 0,01. Consequentemente, o volume de distribuição vai ser 100. Isso quer dizer que 100 sendo maior que 10, significa que o cefepima tem um volume de distribuição maior do que a ceftriaxona. Isso quer dizer que o cefepime se distribui melhor para os tecidos e fica com uma menor concentração na corrente sanguínea. Pode ser bom, como pode ser ruim. Sobre a metabolização pode transformar a droga num princípio ativo, assim como um princípio inativo. E a medicação inativa, ela vai ser excretada pela via biliar. Agora, uma medicação que não é metabolizada vai ter a sua excreção principalmente pelos rins. Um outro conceito que é importante que vocês vão ouvir nas próximas apresentações é sobre um termo chamado de steady state, isto é, ponto de equilíbrio.
que significa isso? À medida que nós vamos dando um antibiótico, ele vai aumentando progressivamente a sua concentração até que ele atinja uma concentração de equilíbrio e as doses subsequentes vão sempre ter uma concentração dentro do esperado. É nesse momento em que nós chamamos de equilíbrio de uma medicação. Por exemplo, a vancomicina, nós utilizamos esse steady state para fazer a dosagem sérica da droga e saber se ela está numa concentração boa ou não. E esse steady state nós sabemos que ocorre aproximadamente 48 horas após o início do antibiótico. Isso quer dizer que 48 horas após a aplicação da vancomicina pode ser o momento ideal para eu medir a concentração. E estando dentro de uma concentração adequada, eu não preciso fazer ajuste para as próximas doses. Então, se eu tiver o conhecimento sobre a dose ideal, sabendo a ligação proteica, sabendo o momento em que eu vou ter meu equilíbrio, sabendo adequadamente como é que é a excreção da minha medicação, se ela é renal, se ela é biliar, se ela é metabolizada ou não, qual que é o grau de distribuição, eu vou poder saber qual que é a dose ideal para aquele meu paciente. Porém, quem que é o meu paciente? Meu paciente tem 130 quilos, eu vou poder usar aquela dose que tem na bula, 1 grama de 8 em 8 de cefepima, mas aquilo lá foi estudado para um paciente de 60 quilos. É 130, então vamos dobrar a dose? Não sei. Qual que é a ligação proteica desse meu paciente? Bom, a ligação proteica é de 60%. Ótimo, 60%. Mas o meu paciente está muito desnutrido. Embora esteja obeso, esse meu paciente, ele está muito tempo na UTI. Ele está com um processo inflamatório abdominal importante. 1,8 de albumina não quer dizer que eu vou ter exatamente a metade de droga ligada à proteína. Ótimo, então tá bom. Então eu sei que a excreção da minha medicação ela é principalmente renal. Então eu vou dar aquela dose de 1 grama de 8 em 8. Meu paciente está em insuficiência renal. E agora? Qual que é a dose que eu vou dar? Metade? Bem, estudaram isso em pacientes que deve ser 50% da dose. Mas o meu paciente apresenta insuficiência hepática. Parte dessa droga é metabolizada pelo fígado. E agora? Como é que eu faço o ajuste? Por peso? Por proteína? Por disfunção renal? Por insuficiência hepática? E o meu paciente que está com choque? Está com um choque distributivo, onde ocorre perda importante do líquido intravascular para o extravascular. A minha medicação vai continuar na corrente sanguínea. Meu paciente está em anasarca. Ele está com o dobro do tamanho por edema. Então, o meu peso de 130, será que não é 150? Mas a minha medicação, ela penetra na gordura ou só se distribui por tecidos que não são gordurosos? Qual que é a lipofilidade, lipossolubilidade? É hidrofóbico? É hidrofílico? Meu paciente tem peritoneostomia, ele está apresentando perda de água, né? E está usando mais ou menos 15 outros medicamentos. Qual que é a relação e a interferência nessas medicações com o meu antibiótico? Em relação agora à farmacodinâmica. Então, essa aqui é uma linha de tempo, onde nós vamos ter um tempo zero e vamos dar aqui uma ideia, 24 horas, quer dizer, 24 horas depois que nós damos o antibiótico para o paciente. E essa aqui é a concentração da medicação, por exemplo, na corrente sanguínea. Aqui, essa linha tracejada, nós vamos dar um valor de MIC. O que é MIC? MIC é a concentração mínima inibitória. É uma concentração de antibiótico que é suficiente para inibir a multiplicação das bactérias. Isso faz com que, se eu der um antibiótico, que, por exemplo, o MIC seja de 1
miligrama por litro. Significa que se eu der 1 miligrama por litro desse antibiótico, eu não vou ter multiplicação das bactérias, correto? Então, se o meu mico for mais alto, então eu vou ter que dar mais antibiótico. E é baseado nessa curva de Mick que eu vou determinar como é que vai funcionar o meu antibiótico. Por exemplo, eu estou dando várias doses do meu antibiótico. Perfeito. Mas eu tenho momentos em que o antibiótico, a concentração, está abaixo daquele valor o suficiente para inibir a multiplicação. Isso é ruim, mas o meu antibiótico ele pode ter uma coisa chamada de efeito pós-antibiótico, onde, apesar da concentração estar abaixo do MIC, ele ainda tem efeito sobre estas bactérias horas após aquela concentração mais alta. Veja, nem toda medicação precisa estar todo o tempo acima do MIC. Muitas vezes a medicação precisa ter a maior parte do tempo acima do MIC. Então, como vocês vão ver, vou dar os exemplos para vocês. Os beta-lactâmicos: penicilina, amoxicilina, ampicilina, oxacilina, piperacilina, né? Os monobactâmicos, como o aztreonam, os carbapenêmicos, imipenem, meropenem, ertapenem. Todas estas drogas, elas têm uma farmacodinâmica que nós chamamos de tempo de concentração acima do MIC. O que significa isso? Esses antibióticos, eles não precisam ter concentrações muito altas para que consigam inibir a multiplicação da bactéria. Mas o importante desses antibióticos é que eles mantenham-se o máximo de tempo acima dessa concentração mínima inibitória. Então vocês vão me dizer, precisa ser 100% do tempo acima do MIC? Não. Para cada bactéria, nós temos uma porcentagem de tempo em que esse antibiótico precisa estar acima do MIC. Então, por exemplo, para Pseudomonas, nós sabemos que um tempo superior a 60%, 70% é suficiente para que ocorra a inibição da multiplicação da Pseudomonas, ao mesmo tempo que isso também diminui a chance de indução de resistência. Por quê? Se eu mantiver uma concentração abaixo desse MIC, isso vai fazer com que estas bactérias consigam se multiplicar. E principalmente aquelas bactérias que já apresentam um certo grau de resistência àquele próprio antibiótico. É por isso que não é só uma questão de falha de tratamento, mas também de eu induzir resistência e esse tratamento falhar tardiamente. Ou o meu paciente desenvolver uma bactéria multiresistente e eu não poder fazer o tratamento depois. Existe um outro grupo de antibióticos, que são os aminoglicosídeos, por exemplo, em que eles não precisam estar muito tempo acima do MIC, mas é muito importante que seja dada uma dose bem alta e eles tenham uma grande quantidade de droga inicial e nas próximas 24 horas pode ficar com uma dose menor. Esse padrão farmacodinâmico nós chamamos de pico de concentração acima do MIC. Isso quer dizer que alguns antibióticos precisam de uma concentração bem alta para que consiga penetrar bem nos tecidos, ter uma alta quantidade de droga próxima da bactéria, consigam penetrar bem na maior parte das bactérias, pois depois eles vão ter um efeito pós-antibiótico grande o suficiente para inibir a multiplicação da bactéria por mais tempo. Já existem outros antibióticos que apresentam um comportamento um tanto quanto misto. Como assim? Eles precisam estar boa parte do tempo acima do MIC, mas não precisa ser a maior parte do tempo. Porém, é importante que eles também tenham altas concentrações. E esse padrão de necessidade de um bom tempo com concentração nós chamamos de área abaixo da curva sobre o MIC. Então, quanto maior esta área, melhor
para esse paciente. Pode ser que essa área seja assim, pode ser assado, mas isto é o importante. Então, só para nós revisarmos, lembramos que farmacocinética está relacionado a todas aquelas situações de metabolização, excreção, absorção, volume de distribuição, ligação proteica. E farmacodinâmica são todas aquelas situações que envolvem a droga próximo da bactéria e a sua ação em cima dela. A absorção, nós já discutimos que é importante a questão da dificuldade de absorção gástrica, principalmente intestino delgado, e que elas podem sofrer metabolização durante a sua primeira passagem do fígado e ser rapidamente eliminadas. E depois essas medicações, elas são distribuídas. Então, volume de distribuição significa o poder que esse antibiótico tem de penetrar nos tecidos. E ao mesmo tempo, volume de distribuição alto significa muito nos tecidos, mas pouco na corrente sanguínea. Volume de distribuição baixo, muito no sangue, pouco nos tecidos. Ligação proteica. Antibiótico ligado à proteína não funciona, portanto, alta ligação proteica, baixa distribuição para os tecidos, porém mantém concentração na corrente sanguínea alto. Excreção, né? Metabolização, nós já discutimos, e nós vamos falar na próxima aula sobre sinergismo e adição de drogas.